da Dallas Cup por aqui, trazendo boas energias, boas vibrações, só jogaço. Você acompanhou aqui na Botafogo TV e agora sim, com o troféu em mãos. E aí, Kaique, pesado? Cara, primeiramente, boa noite. Só tem que agradecer a Deus, tá pesado. Então tem que ser rápido, né? Verdade. Artilheiro. Já a gente fala mais sobre isso. E aí, Belão, parabéns. Obrigado. Primeiramente, tenham boa noite a todos os torcedores. E vieram perguntar se eu seguraria o troféu. Falei, não deixa pro atleta, né? Mais pesado, eu não tô em tanta forma. Você treinou pra isso, né? Treinou pra ser campeão, foram campeões. E agora, aqui, ó, pra segurar também o peso aí da taça. Pessoal, perguntas, por favor. Saudações também, vocês que narraram aí, comentaram Dallas Cup. Parabéns pro Kaique, pro Belão. Pô, foi um orgulho gigante narrar esses jogos. E esse gol do Kaique, o Kaique depois acaba saindo machucado, né? E aí o Belão muda o tipo de jogo e o time segue pressionando de uma maneira diferente, mais móvel. E, Kaique, eu te acompanho já há muito tempo, você não desiste de nenhuma bola, é impressionante. A bola tá com o zagueiro, você sai correndo, dribla, o zagueiro pega, empurra o outro e faz gol. Queria que você falasse dessa evolução sua que rapidamente, né, tá acontecendo, você do sub-17 pro 20, até pro profissional. É sensacional, cara. Eu te dou muito parabéns pro Belão que tá chegando agora também, porque essa competição mostrou uma evolução gigante de vocês. Cara, primeiramente, queria te agradecer. Vai todo suado. Vai ficar todo suado aí daqui a pouco. Não vai precisar fazer a musculação de amanhã, né? A musculação de amanhã já tá paga. E também eu fico muito feliz, isso daí é um forte meu, não desistir de nenhuma jogada. Eu sempre trabalhei bastante e tenho colhido bons frutos. Com certeza. E aí? Eu queria fazer, Amanda, parabenizar os dois, claro, trabalho muito bem feito, né? Tive a oportunidade de comentar o jogo final e, Belão, queria falar contigo sobre, assim, o pequeno período de tempo que você tem de Botafogo e o time já tem uma cara, a gente consegue identificar diversas formas do Botafogo sair da pressão. Até dele saindo, né? Até na saída do Kaique. O time tem uma cara, até quando você mescla a equipe por conta da Dallas Cup, jogo dia sim, dia também, você não podia repetir a equipe. Eu queria que você falasse sobre, assim, nesse intervalo curto de tempo, o quanto você já está identificando que os jogadores assimilaram, e aí quando eu falo jogadores, é o grupo como um todo, né? Porque quem começa hoje, de repente, 3 dias depois, começa um outro. O grupo inteiro já ter assimilado, ou se já assimilaram, ou se ainda tem mais coisa pra gente ver de melhor desse time com o teu trabalho num período tão curto de tempo. A gente teve pouco tempo de treino e muitos jogos, né, na sequência. Eu assumi a equipe sub-20 3 dias antes da estreia no Brasileiro e logo em seguida já começou a Copa Rio, então foram muitos jogos. E o ponto principal é tentar extrair o melhor de cada jogador. Acho que esse é o caminho que eu tentei desde o começo. Ver a característica do Kaique, eu falei muito com ele, então eu sempre tenho conversado muito individualmente com os atletas para entender as características deles e tentar ajustar a equipe em relação ao que a gente tem de melhor das peças. E acho que esse foi o case que a gente conseguiu em pouco tempo fazer alguns ajustes importantes. Porque o trabalho nosso aqui no Sub-20, na base no geral, é trabalhar e preparar eles dentro do que eles têm de bom, perante o que o clube precisa, a gente juntar as duas coisas para que eles acabem servindo o profissional, que é o nosso principal objetivo. E uma coisa que eu trouxe para eles, que eu falei muitas vezes, é a questão de, além de melhorar tecnicamente, identificar situações de jogo, mas também serem muito competitivos. Porque, querendo ou não, o profissional exige competitividade. Querendo ou não, é o que o torcedor mais espera e quer muitas vezes, né, no futebol. Então, eles conseguirem unir as características deles com competitividade, o Kaique faz isso com maestria, é um case que, na minha visão, vai dar certo. É isso. E aí, Tonhão? Vou perguntar pro Kaique, primeiro, que ele sentiu o gosto, né, do profissional, desceu, deu um passo atrás e agora a expectativa, né, de estar podendo voltar a treinar, de repente, no profissional. E como que você vê essa nova oportunidade aí depois de ter trago o título aí pro Botafogo? Cara, eu trabalho dia após dia e as coisas acontecem naturalmente. Eu estive no profissional, fiz bons jogos, desci com a mente boa, pelo fato que eu tenho que ser o espelho para o time hoje, e desci, continuei trabalhando, fiz bons jogos no Sub-20, fui campeão nos Estados Unidos, fui artilheiro, e agora é continuar trabalhando que as coisas vão acontecendo naturalmente.
Mandinha, até dentro desse tema eu queria fazer uma outra pergunta pro Belão, porque além de trabalhar o time no aspecto tático, né, de peças e esquemas, você tem que administrar essa questão, né, do menino que evidentemente joga no sub-20 e quer jogar no profissional, você sabe disso, todo mundo sabe, mas você acaba sendo ali um gestor de sonhos, de perspectivas, de expectativas, de administrar frustrações de A ou B. Como é que você se enxerga dentro desse processo, né, de às vezes ver um menino que estava em cima, ter que descer para treinar contigo, sem esmorecer, mas você tem que cobrar sem ser muito duro. Queria que você falasse sobre essa dificuldade que você, como um técnico ainda de base nos jogadores da categoria de base, precisa passar. É perfeito, porque a gente sabe a dificuldade que tem mentalmente do jogador que sobe e muitas vezes acaba descendo. E a minha ideia é colocar muitos desafios para os atletas, né? E o Kaique tem um case que eu coloquei ele, eu brinco com ele que eu fui o único maluco que pus ele de capitão da equipe, né? Até hoje, né? E assim, porque ele precisa ser esse exemplo. Então, a partir do momento que ele é o capitão da equipe, ele tem que ser um cara que lidere todo mundo e mostre pelo exemplo, não por palavras, que realmente ele é o que ele diz que ele é, né? E aí, esse foi um case que eu trouxe para o Kaique, por exemplo. Tem outros jogadores ali que já flutuaram, que jogaram, Yarlen, o Cristiano goleiro estava que não foi para Dallas, mas que está no nosso elenco, também participou do Lobato, Carioca, né? Lobato, o Lúcio, Lobato, Valim. então assim, o Valim. Então, cada um deles eu estou colocando um desafio para eles, para que eles possam cada vez mais digerir essa situação, porque é uma situação comum. No profissional, já o próximo passo ele vai ser titular um jogo, depois ele vai ter que aceitar ser banco de novo. A vida é assim, um sobe e desce o tempo inteiro. Então, esse aspecto em especial no Kaique eu consegui trazendo o desafio para ele de ser capitão. Não sabia nem falar na roda, gente, mas... É isso, e vai aprendendo, né? Verdade. E aí, se inspira no Marlon Freitas, talvez, aquelas palavras bonitas e tal. E é isso, tem que começar, né? Cara, isso daí não é comigo, falar ali. Exemplo ali é trabalhando, é isso, mas falando, tô fora. É isso. É legal demais, Mas quem sabe Amanda. no futuro também, né, Belão? Exato, mas é um passo, é o que eu falo para eles, inclusive para ele. É um passo, então você precisa se desafiar nesse Sim. aspecto também. Você precisa ser um cara que não adianta só cobrar, gritar, brigar, né? A liderança exige outros aspectos. Inclusive, nós passamos por uma situação que eu levei ele e os líderes, eu elenco uns 5, 6 líderes, todo clube que eu trabalho, eu faço isso. E ele estava dentre um deles e eu quero a opinião dele. Ele tem que me ajudar a tomar algumas decisões. Mas não é porque eu preciso, eu quero que ele comece a exercitar esse tipo de liderança nele para que ele desenvolva e no profissional ele consiga desempenhar também, né? Que legal. E aí, Gabiru? Não, é legal porque assim, o Kaique pra mim já é um veterano de tantos jogos que a gente narrou aqui, tantos gols que eu já vi. O cara não para de fazer gol, não para de roubar a bola, de correr, ele vai correndo, fala assim, não é possível, esse menino tá cansado. E o Belão parece que já tá 10 anos aqui no clube, né? Com um trabalho que, como o Cadu falou, essa evolução do trabalho tão rápida nos dá muito orgulho e a gente torce bastante por vocês e parabéns demais. É um orgulho muito grande poder narrar vocês desde pequeno e você, meu amigo, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta pro Kaique, Agora, ó, Amanda. pra finalizar, que eles têm... Para finalizar, dentro do contexto do que foi a competição, vocês enfrentaram 2 equipes dos Estados Unidos, uma da Alemanha, uma do México e a São Paulo, um grande do futebol brasileiro. Em que tipo de adversário, né? Tipo, a gente fala muito, né, do futebol europeu, que eles têm uma dificuldade. Que tipo de jogo você achou que o teu jogo encaixou mais nessas escolas aí do futebol internacional, onde você achou assim que achava que os mexicanos eram assim, são diferentes? O que você entendeu dessa multicultura do futebol pelo mundo? Cara, então, a maioria dos jogos eu levei muita vantagem pela minha força, pela minha correria que eu tenho. E no terceiro jogo foi incrível pra mim, tipo, eu perdi o pênalti, logo em seguida eu consegui criar uma jogada e dar uma assistência, o nosso time ganhou ali, depois teve o gol do goleiro. O gol do goleiro foi brincadeira. O gol do goleiro foi brincadeira. Então foi incrível pra mim e no último jogo, na final, eu fiz o movimento de ruptura, aí o Branco tocou a bola pra mim, aí eu levei vantagem na velocidade, na força, fiz o gol, consegui ser feliz. E, cara, eu levei bastante vantagem nisso, nessa parte de velocidade. Eu acho que bastante jogos lá
se encaixou com Então o meu você estilo de não jogo. viu eles que te viram. Ah, É isso. Quando ele já A tinha resposta ido. era essa, Quando pô. os zagueiros- Ia resumir. eles aprenderam com você. Os zagueiros do São Paulo só viram o seu número na camisa, né? Porque você já tinha ido. Inclusive o Cauã Branco brincou contigo nas redes sociais, que te deu um passe, tá devendo uma, rola o quê? Rola um pix a cada E assistência? aí? Como é que funciona? Ah, tipo assim, tinha 2 zagueiros dos caras, né? Eu falei, pô, Branco, tem que dar uma colher de chá, né? Foi mais mérito, né? É isso, gente. Parabéns, viu? Pela trajetória de vocês. Muito bacana. A gente tá aqui recebendo vocês. Muito obrigada. E uma ótima temporada por aí, porque ainda tem muito mais, viu? Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pelas transmissões. Foram muito legais. Eu todo dia reassistia pela transmissão primeiro, antes de Os analisar. familiares Que participando. A minha família, eu sei que participam bastante, mandam mensagem. E eu queria dizer isso, que é muito importante para todos nós da base, através do Sub-20, que acaba sendo a categoria carro-chefe, os meninos vão oscilar, é o que eu sempre falo isso, eles são meninos, né? Eles vão oscilar, mas é importante que o torcedor comece a acompanhar e abraçar, porque, querendo ou não, é o futuro que está aqui, né? Eu costumo brincar muito dizendo que o carinho que eu tenho, porque hoje eu estou cuidando de um pedacinho do futuro do Botafogo. E acho que o torcedor tem que entender e gostar desse pedacinho de futuro e apoiar também. Errar vai acontecer, vai fazer parte, né? Mas esse pedacinho é muito importante e é o que vai dar alegria lá na frente. Então, assim, obrigado pelo carinho que todos vocês tiveram com a gente, a torcida também, durante as transmissões, que eu sei que teve bastante gente acompanhando, e para os meninos em especial é muito importante, porque são eles que vão estar fazendo acontecer lá dentro daqui a um tempo. Que bacana, pessoal. Parabéns mais uma vez. Muito obrada pela participação de vocês. Um beijo. Pode ficar tranquilo agora, pode ir agora. Tem Agora limite, sim, tem tá de limite. boa, viu? Mas essa é o peso bom, né? Pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês.